Em algum momento da sua vida, você já viu aquele símbolo metade branca, metade preta? O yin e yang, feminino e masculino. Na série A Origem dos Arquétipos, China Antiga, nós vamos olhar, então, para essa simbologia, para os arquétipos de polaridade e como isso começou a surgir. Arquétipo de polaridade está ligado, então, com tudo que é dual. O Léo Toshi, ele trouxe, então, um entendimento dual sobre o feminino e o masculino, o frio e o quente, dia e noite, tudo que é dualidade, a gente chama, então, de arquétipos de polaridade, os polos opostos. E isso está muito conectado conosco, acreditando, entendendo ou não, ele está refletindo, então, na nossa vida. Um exemplo claro sobre isso é sobre olhar para o círculo circadiano, o ritmo do dia e da noite. Como ele reflete nos nossos hormônios, no nosso sono, na nossa qualidade de vida. Talvez você não tenha escutado nunca sobre círculo circadiano, mas o seu corpo naturalmente se conecta com este equilíbrio. À noite, para dormir, feminino, interno, escuro, e de dia, o sol, o calor, o masculino, a ação. Estar nesse equilíbrio é estar em equilíbrio consigo mesma, ter mais saúde e ter mais conexão. Quando a gente olha para a medicina chinesa, nós olhamos então o aspecto de cura, simbologias sagradas e também elementos. Já abordamos em 2 vídeos anteriores sobre os elementos, e aqui nós entendemos então que esse conhecimento do taoísmo, aonde a gente entende sobre o universo dual, veio mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. A dualidade, e a dualidade ela está representada em tudo. Como eu falei, dia e noite, feminino e masculino que habita em nós, o feminino e o masculino que há num relacionamento. Não importa se são 2 sócias, 2 sócios, um casal, não importa. Precisa ter a harmonia, um ocupando o aspecto masculino e o outro feminino. Tem casais que a mulher ocupa o papel masculino e o homem o papel feminino. Isso não tem a ver com gênero. Isso tem a ver com energia, com movimento. O masculino é fazer. O feminino é receber. Ação e receber. Dar e receber. É uma lei universal. Mas, quando a gente olha para isso, é importante entender quais são as coisas que eu preciso ter uma energia masculina, fazer, decidir, e aquilo que eu preciso ter uma energia feminina. Isso é importante para a nossa saúde, para a nossa harmonia. É muito comum hoje se ver as mulheres falando, não consigo pedir ajuda, deixa tudo comigo, e isso mostra um desequilíbrio, do qual, se é uma lei universal dar e receber, o equilíbrio sobre o dual deve ser respeitado. Mas não apenas sobre as simbologias, que quando a gente vai ver esse estudo, eles já trouxeram mais de 64, né, imagens, simbologias que fazem esses reflexos de harmonização, transformação, sabedoria, que foi descoberto, então, sobre esses conhecimentos. Mas também a medicina chinesa, onde, novamente, a gente traz os elementos, como eu falei, que já foram abordados em outros vídeos. Aqui, a gente vai olhar para os elementos, mas com adentro de nós. Ou seja, dentro da medicina, nós olhamos para a terra, para a água, para o fogo, para o metal e para a madeira. Então, a gente tem outros conhecimentos que a gente vai olhar com base na China antiga, mas aqui, olhando para os arquétipos, cura e elemento, a gente olha para os órgãos, para as emoções e para a energia. Então, como é que são olhado para essa medicina tradicional antiga da China? Olhando para cada elemento representa um órgão, uma emoção causadora e um fluxo de energia. Quando elas estão em desequilíbrio, então há um aspecto físico. Lembra que a gente falou sobre elemento natal?
e que esse elemento era uma energia biológica, esse conhecimento de energia biológica não vem só da Índia antiga, também vem da China antiga. Quando a gente entende isso dentro da medicina. E quando a gente olha para o nosso mapa arquetípico, por exemplo, nós olhamos o nosso elemento. Então, a gente consegue colocar as variações dessa pessoa, as variações deste elemento e os aspectos emocionais que a gente abordou antes. Então, se eu tenho um chakra que está mais ligado ao meu elemento e ele está em total desequilíbrio, por mais que todos os nossos chakras precisam estar em fluidez, mas eu estou falando sobre você estar em desequilíbrio com a sua própria energia, então ela começa a trazer um efeito de doença, um efeito de desequilíbrio no seu corpo físico. E eles vão olhar, então, com esse conhecimento milenar da medicina, qual é o órgão que está relacionado a isso, qual é a emoção que está em desequilíbrio. E é muito interessante, porque quando isso está relacionado com a nossa essência, a gente já tem uma noção, né? Porque aquele elemento se apresenta para a gente. É geralmente as mesmas questões que a gente se apresenta quando está em desequilíbrio, porque elas estão relacionadas com a nossa própria expressão, o nosso corpo arquetípico. Então, eu, por exemplo, eu sempre tenho estufamento quando eu estou em desequilíbrio com a minha própria essência, porque eu tenho ar como elemento natal. Então, eu sei quais são os desequilíbrios que mais expressam aquilo que eu carrego. Eu também percebo quando eu tenho inflamação devido a um aspecto do meu outro elemento que é complementar ao meu aspecto natal. Então, olhar para esse autoconhecimento também gera cura, gera transformação e gera uma qualidade de vida muito melhor. Então, quando a gente olha para a Terra dentro da medicina chinesa, a gente olha como centro e nutrição. Quando a gente olha para a água, a gente pensa em profundidade e intuição. Já o fogo, a gente pensa na energia vital, na vitalidade, na energia também, o libido, o entusiasmo de viver. O metal, a gente vai trazer então a reflexão e o desapego, e já a madeira, o crescimento e a expansão, olhando para o equilíbrio e o desequilíbrio do nosso ser. Olha que coisa mais incrível. Se a gente olhasse e usasse o nosso mapa como um guia da nossa vida, a gente estaria muito mais saudável, muito mais feliz e com certeza muito mais equilibrado. Eu realmente olho para esses conhecimentos milenares de grandes povos e eu percebo o quanto que eles tinham sabedoria mesmo antes de tudo que a gente tem hoje, né? Então, eu percebo que há muito mais barulho do que conhecimento, muitas vezes. Essa conexão com Deus interior, com direcionamento de coisas que são naturais, e muitas vezes a gente pensa que é bobagem. O próprio conhecimento arquetípico, para mim, Thalia, era uma coisa muito natural, do qual eu não tinha muito esforço, mas eu tinha uma naturalidade em ter o conhecimento. Eu estudava e eu absorvia e eu via as coisas de uma forma que as outras pessoas não viam. E eu tenho certeza que você tem coisas que você ainda não está percebendo que é natural para você, ainda não se conectou com essa essência. E eu lembro que me falaram, só é natural para você porque você tem isso na cabeça. E eu comecei a perceber que o conhecimento arquetípico não era todo mundo que tinha. E as pessoas falavam de uma forma muito vaga. Minha própria equipe hoje fala, eu não conhecia os arquétipos internos, só os arquétipos externos. E o que é o arquétipo interno? É o que compõe o seu corpo arquetípico. E aquilo que é externo é tudo que não é parte da sua essência. Um animal é um arquétipo, mas ele não é você. E sim, ele pode estar conectado, como eu trouxe, né, o arquétipo da abelha, conectado com a ativação da minha própria essência. Mas eu não sou uma abelha. Você não é uma coisa externa. Você é a essência que está por trás de tudo isso. Consciência. Mas esse corpo arquetípico que compõe a sua identidade representa a evolução, as curas e o desenvolvimento. Aquela sua vontade ardente no coração de transformar a vida de outras pessoas vem de você assumir a identidade que você carrega e, a partir dela, de forma natural, começar a transformar a vida de outras pessoas.
E na Terra, no nosso mapa, a gente utiliza isso. A gente olha, então, para as polaridades do feminino e do masculino. A gente olha para as polaridades se estão em desequilíbrio ou não. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher que tem o arquétipo da heroína, às vezes está em desequilíbrio gritante com o seu feminino. Por quê? Porque o arquétipo do herói, ele tem um aspecto masculino de ação, de decisão, de coragem. Olhar para a sua essência é harmonizar e expressar algo muito poderoso. Você deveria ter esse conhecimento, porque acelera muitas das coisas e faz com que você aceite a si mesmo. Para mim foi a maior libertação quando eu comecei a entender sobre isso. E eu gostaria que você tivesse essa sensação de liberdade, a maior liberdade. E eu te convido a perceber. Quando você gosta de uma pessoa e você se sente à vontade para ser você, não é algo muito bom e prazeroso? Você se sente em casa, porque aquela pessoa te aceita como você é, e você aceita essa pessoa. É a melhor sensação, poder ser você com uma pessoa. E será que você tem se permitido ser você com você mesma, ou você está num lugar de julgamento, vendo o errado de si mesmo? Pensa sobre isso. Se você quiser mais informações sobre o mapa, veja aqui na descrição. Entre em contato com a gente, siga, curta e compartilhe os nossos conteúdos, porque de verdade eu busco trazer algo que talvez você ainda nunca tinha visto. Algo novo, uma nova visão, um conhecimento milenar. Não é novo, perceba? Talvez seja novo para você. É um conhecimento de muitos anos, milhares de anos antes de Cristo, mas é um conhecimento que precisa ser relembrado. Eu acredito muito nesse novo tempo, um tempo da onde nós vamos acessar conhecimentos antigos para que nós possamos resgatar as nossas raízes, aquilo que realmente a gente é, aquilo que a gente carrega, ser realmente lembrar da nossa identidade e imagem e semelhança. Te encontro no próximo vídeo.